Estamos de volta para mais um Nolan Vlogs, sempre trazendo um disco bacana, maravilhoso, sensacional, cremoso da minha coleção, que eu gosto muito e que eu tenho uma história. E hoje vamos falar de um disco muito curioso, porque é um disco praticamente europeu ou garagista americano, mas que foi feito no Rio de Janeiro. Estamos falando de Second Come, You, de 1993. Sim, meus amigos, essa banda do Rio de Janeiro, acredite se quiser, não tem muitas informações sobre os caras. E nas redes sociais aí, nos Spotify da vida, eu encontrei apenas 2 álbuns. Esse daqui e aquele chamado Super Kids, Super Drugs, e um nome gigante. Mas esse daqui é um disco peculiar, porque não se fazia nada desse tipo ali nos anos 90, de banda nacional. Os anos 90, para quem não viveu, foi marcado no início pelo grunge dos Estados Unidos, né? Foi uma ruptura do rock, que era Guns N' Roses, U2, Van Halen, rompeu, porque as bandas glam caíram e aí ressurgiu esse rock alternativo, que já era forte por lá, mas não no mainstream. O chamado rock alternativo, né, com aquelas bandas Jesus Mary Chain, Husker Du, próprio R.E.M., Pixies, Sonic Youth. E na Inglaterra, bandas como Stone Roses, que eles chamavam ali de Britpop ou de indie rock. Tínhamos o Charlatans, My Bloody Valentine, tinha um monte. Então esse disco, muitos achavam, até pela época, que estava naquele auge do grunge, olha, uma banda grunge brasileira. Eu acho que não era bem isso. Eu acho que a ideia deles era mais seguir essa onda do rock alternativo, rock de garagem, noise, shoegazing. Conhece esse termo? Shoegazing, aquelas bandas, Swerve Driver, que tinha uma massa sonora muito forte, muito sólida, guitarras distorcidas. E o rock nacional, que veio dos anos 80, era mais o baixo em primeiro plano, as guitarras escondidas, aquela voz um pouco mais grave. Isso também por conta dos produtores, e os produtores não deixavam a guitarra aparecer. Aí vem esses caras que já tinham uma história no underground, né, no rock alternativo, ali já tinham gravado demos, não era uma banda iniciante, de caras iniciantes. Eles já tinham uma certa estrada. E também conheciam muito som. Então nessa época aqui eu achava legal que tanto Second Come quanto o Pin-Ups de São Paulo eram as bandas que eu mais gostava. E musicalmente, pra mim, eles estão muito próximos, ou a influência maior deles está ali no Jesus Mary Chain, no Charlatans, naquele som Britpop com groove, e também do rock americano, rock de garagem americano, tipo Dinosaur Jr., porque eles têm refrões, o Column também tem refrões muito bons. Esse disco saiu por um selo chamado Rocket. Disco é cultura, sempre tinha esse selinho, hein? Você que coleciona disco, você sabe disso, como era legal ver isso. Disco é cultura. Olha aqui, Rocket Records. O dono da Rocket Records é ninguém mais, ninguém menos que Dado Villa-Lobos. Quem é Dado Villa-Lobos? Ah, você sabe. É o guitarrista da Legião Urbana. E o cara criou esse selo, lançando bandas muito bacanas. Assim como os caras do Titãs lançaram o selo Banguela, inúmeros outros selos apareceram, né, revelando outras bandas. E nos anos 90, as bandas que surgiram eram uma parada meio maluca, meio mistureba, tipo Pato Fu, Planet Hemp, Chico Science, Nação Zumbi, misturava muita coisa. Agora esses caras aqui não. É incrível, quando eu vi que essa era uma banda brasileira, eu pirei. E como eu cheguei a ter esse disco? Eu estava numa loja de disco e vi uma capa horrorosa. Essa capa é horrorosa, vamos falar a verdade, hein? E por que ficou essa capa horrorosa? Porque acabou a grana, simplesmente acabou a grana e acabou o tempo. Esse disco aqui, acreditem ou não, é um disco muito legal, foi produzido pelo André X. Quem é André X? Aquele cara que tocava no Plebe Hood, tocava baixo no Plebe Hood. Plebe Hood era uma banda muito bacana, eu sempre gostei, então o cara sabia o que estava fazendo aqui. Então quando um produtor sabe o que está fazendo, o resultado é esse aqui, ó. Um disco maravilhoso, eu digo que é um dos melhores discos dos anos 90 de uma banda nacional. Então voltando para a capa, eles ficaram sem grana, e a capa que ia ser prensada
não deu, não conseguiram fazer. Aí o que fizeram? Pegaram um papel e caneta lá e começaram a rabiscar, e, tipo, vai essa mesmo. Não tem tu, vai tu mesmo. E outra parada incrível, assim, que eu falo, olha a atitude dos caras, e aí você vê se existe hoje atitudes assim. Os caras, era tipo uma subsidiária, né, da EMI. Os caras entravam lá nos cofres secretos da EMI e pegavam fita DAT, que eram as fitas, né, antes daquelas gravações digitais, tudo era feito na fita. Hoje você grava direto no Pro Tools. Naquela época você gravava na fita. E fita, chegou no final, acabou. A não ser que você regrave, né, mas você é uma gravadora, um selo pequeno, não tem como ficar gravando toda hora. Então os caras foram lá e passaram a mão nas fitas DAT, gravaram. E como o tempo é dinheiro no estúdio, os caras dormiram no estúdio. Eles gravaram essa maravilha aqui em 72 horas, meu irmão. Era só mais 72 horas. Ou seja, a banda estava muito alinhada, estava redondinha, eles já tinham feito uma pré-produção, muitos ensaios, porque esse disco é muito legal. Então eu lá nos anos 90, assinante da Bis, quem lembra aqui da revista Bis, saiu uma resenha do Second Come, comparando eles como se fosse um Diesel Mary Chain brasileiro. Eu acho que eles vão além, né? O Diesel Mary Chain, eles têm discos que são bem guitar bands, cheios de distorções, tem discos que já são mais voltados pro som mais gótico, outros quase punk, mas foram comparados a isso. Eu acho que eles estão mais para aquelas bandas que vão além, né, do Diesel Mary Chain. Eu acho que eles têm muito de Charlatans também, tem muito do Ride. E aí, a resenha da Bis estava falando muito bem. Mas por ser da Rocket, que é um selo independente, ia ser muito difícil chegar aqui. E pela falta de grana, esse disco não tem encarte, né? Só tem o nosso selinho aqui, que é bem legal o selo. Vamos tirar aqui do plastiquinho. Olha aqui, ó que bacana. E aqui do outro lado. Então você colocava no toca-disco e ficava olhando esse negócio se mexer. Era um negócio meio brisa, porque o som é brisado. Vamos tentar definir o som do Second Come. É uma guitar band, uma banda de rock alternativo, tem sons quebrados, aquela bateria aberta, um vocal mais introspectivo, camadas de guitarra muito legais mesmo, que, né, é a marca dos anos 90, ali final dos anos 80, virada para os anos 90, isso nos Estados Unidos e Inglaterra. E a grande sacada desse disco foi que a música Run, Run, ela entrou nas rádios, cara. Porque a Rocket era uma subsidiária da EMI, né? EMI Odeon na época. E aí os caras resolveram apostar. E essa música tocou muito bem nas rádios, porque ela era mais comercial. Porém, as outras músicas não são tão comerciais assim, né? Já pega aquele rock alternativo que é mais denso, assim, né? Mais introspectivo, mais com muitas camadas mesmo, que chega a lembrar também Sonic Youth. Então tem músicas como Sedative Distortion, que pra mim é uma das minhas prediletas desse disco aqui. Ela resume bem o espírito do Second Come. Só que a grande sacada desse disco, a grande sacada, foi que eles regravaram um hitaço. De quem? Da Madonna. Sim, eles gravaram uma música da Madonna, só que sem ser aquela galhofa que as bandas de hardcore faziam. Pegava uma música lá, tipo sertanejo universitário, e só acelerava e fazia gracinha. Não, aqui eles fizeram uma puta versão legal, a versão legal da Justify My Love, que é uma composição do Lenny Kravitz, pra quem não sabe, é uma música composta pelo Lenny Kravitz para a Madonna. E quando eu ouvi isso na rádio, minha nossa, porque naquela época também tinha uma banda chamada The Lemonheads. Lemonheads fazia versões muito interessantes de algumas bandas, né? De clássicos, né? Tipo da Suzanne Vega, a música Luca. Eles fizeram uma versão mais rockinha, mais alternativa. Tem do Simon Garfunkel, Mrs. Robinson, que também fizeram uma versão muito legal, só que essa aqui extrapola, porque é uma versão completamente diferente. Que a Justify My Love mesmo é mais batida e climas. Eles fizeram uma versão extremamente rock e sem clichê, e uma coisa muito legal mesmo, foi a grande sacada. Bom, o disco, por ser uma banda independente, eles venderam muito bem, cara. E a versão em vinil tem 2 músicas a mais, sendo uma delas a própria música aqui, Hurricane Age, só que ao contrário, eles colocaram a voz ao contrário. Então o som tá certo e a voz tá ao contrário. E nesse disco aqui também, a última faixa do disco, chamada The Shower,
ela é gravada ao vivo, então, tipo, os caras tocavam pra caramba, né? E aí pegaram das demos e colocaram e ficou muito legal, porque ficou o clima que realmente ao vivo eles conseguiam transportar toda aquela brisa do shoegaze, né? Daquelas camadas de guitarra, atmosfera, que só as bandas de rock alternativo inglesas são capazes de ter, cara. E os caras pegaram lá no ponto. Essa é uma banda maravilhosa. Tem todos os streams aí pra ouvir, inclusive as faixas bônus, né, que tem no CD, e tem o outro álbum deles, né, o Super Kids, Super Drugs, Super... E vale muito a pena. Eu não tenho mais informações dos caras agora, né, se eles têm outras bandas, se não tem. Escreve aí nos comentários se você conhece mais, ou se você conhece alguém do Second Coming. Fala, ó, tem um cara lá que gosta muito e tal. E aqui tem tinha um endereço. Era pra escrever cartas, cara. Eu escrevi uma carta pro Second Coming. Eles nunca responderam. Acho que eles nunca nem receberam essa carta, né? E uma coisa que eu também senti muita falta, vamos dizer assim, de apoio ao Second Coming, é que nessa época, de 93, tinha MTV. A MTV tava naquele auge, né, cara? Naquele auge mesmo, assim. Você não ouvia falar do Second Coming, você ouvia falar do Pin-Ups, né? Que tinha até pessoas ali que trabalhavam nas revistas Bis e também dentro da MTV. Outras bandas de rock alternativo que foram aparecendo ali, né? Mas o Second Coming mesmo eu nunca vi nem clipe. Então esse disco nacional, lançado pela Rocket, distribuído pela EMI, hoje está na bagatela disso aqui, ó. Ah, Second Coming, ó, tá valendo uma grana isso aqui, hein? Mas e aí, você conhece Second Coming? Conhecia? Eu recomendo ouvir, que é muito legal, cara. Coisas assim que não apareceram mais no rock nacional. O rock nacional virou um negócio esquisito. E eu recomendo ouvir porque é uma banda muito legal mesmo. É aquelas bandas, digamos, exportação, porque faz um som à moda dos caras lá fora, mas sem dever nada. Uma qualidade muito boa mesmo. E o mais curioso, os caras são do Rio de Janeiro, lugar extremamente quente. Geralmente banda assim é banda que vem de lugar cinzento, lugar mais triste, assim. Mas do Rio de Janeiro, cara, cidade do carnaval lá, né? Dessa escola de samba. Mas me fala aí, se vocês conhecem os caras, sabem do paradeiro deles, sabem por onde andam, o que estão fazendo, fala aí nos comentários e diga a sua história. Se você tiver mais alguma informação, alguma coisa para acrescentar, fique à vontade. Eu sempre leio os comentários e considero todo mundo aí. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Se chegou até aqui, considera se inscrever. Aqui, ó, clica aqui, ó, que aí você vai estar ajudando demais a gente. Considera também, ó, seguir a gente aqui, ó, no Instagram e aqui, ó, no Spotify, onde eu posto todos os meus trabalhos musicais. Então é isso. Ficamos por aqui e até a próxima.